Meu nome é Dante. Tenho 22 anos e sou o último herdeiro de 5 gerações que assistiram o mundo morrer em câmera lenta. Encontrei esta caixa enterrada no que um dia foi o quintal da minha família. Hoje, é apenas terra queimada e cinzas tóxicas. Dentro desta caixa estão as confissões mais brutais da humanidade. 5 cartas escritas por 5 homens da minha linhagem. 5 oportunidades de salvar tudo. 5 fracassos monumentais que me deixaram como herança um planeta agonizante. Esta não é uma história de ficção científica. Esta é a biografia da extinção humana, narrada pelos próprios responsáveis. E se você está ouvindo isso agora, ainda há tempo de reescrever este final. Mas o relógio não para, e cada segundo que passa, mais uma espécie desaparece para sempre. 1970. Francesco, meu bisavô. A era da inocência criminosa. Meu querido filho, nasci em 1930 e cresci vendo o mundo se reconstruir após 2 guerras mundiais. Agora, aos 40 anos, posso dizer com orgulho, criamos o paraíso na Terra. Temos automóveis que nos levam a qualquer lugar, fábricas que produzem tudo o que sonhamos, aviões que encurtam o mundo, televisões que trazem o universo para nossa sala. Alguns cientistas malucos falam de poluição e aquecimento global. Que bobagem! A Terra tem 4,5 bilhões de anos, filho. Você acha que uma espécie que existe há apenas 200 mil anos poderia destruí-la? Isso é arrogância humana ao contrário. Olhe ao redor. Rios cristalinos cheios de peixes, florestas infinitas cheias de vida, céu azul sem uma nuvem de poluição. A natureza é uma máquina perfeita de renovação. Quanto mais usamos, mais ela produz. É como se Deus tivesse criado um sistema à prova de falhas especialmente para nós. Construiu uma fábrica que emprega 500 famílias. Produzimos 10 mil carros por mês. Cada carro significa progresso. Significa que uma família pode viajar, conhecer o mundo, ser feliz. Como isso poderia ser ruim? Deixo para você um mundo de oportunidades ilimitadas, filho. Um planeta que é uma cornucópia infinita de recursos. Use tudo sem medo. A Terra foi feita para nos servir. O futuro será ainda mais abundante do que conseguimos imaginar. Com amor e orgulho do progresso, Francesco. Francesco morreu em 1998, aos 68 anos de câncer no pulmão. Nunca soube que suas fábricas estavam entre as primeiras a jogar chumbo na atmosfera. Morreu acreditando que havia construído um legado de progresso. A fábrica que ele criou contaminou 3 rios e envenenou o solo num raio de 50 quilômetros. Hoje, nada cresce lá. 1995. Lorenzo, meu avô. O despertar tardio. Dante, se um dia você ler isto, saiba que seu avô não foi um homem corajoso. Herdei o negócio do meu pai e multipliquei a produção por 10. Nos anos 80 e 90, nossa fábrica se tornou uma das maiores da América Latina. Éramos ricos, éramos poderosos, éramos cegos. Foi em 1989 que vi o primeiro sinal. O rio que passava ao lado da fábrica, onde eu pescava quando criança, amanheceu vermelho sangue. Vermelho como o inferno. Chamamos técnicos, fizemos análises. Era sangue industrial, sangue químico. O rio estava morrendo e nós éramos os assassinos. Em 1992, na Rio 92, o mundo inteiro falava de sustentabilidade. Eu estava lá, Dante. Ouvi os discursos mais importantes da história da humanidade. Cientistas do mundo inteiro gritando: vocês têm 30 anos para mudar ou morreremos todos. 30 anos, Dante. 30 anos que se esgotaram exatamente quando você nasceu. Mas sabe o que fiz quando voltei da conferência? Aumentei a produção em 40%. Os ambientalistas eram radicais. A economia precisava crescer. Os empregos eram mais importantes. Sempre tinha uma desculpa para não parar. Vi a primeira espécie de pássaro desaparecer da nossa região em 1994. O sabiá laranjeira. Cantava toda manhã na janela do meu escritório. Um dia simplesmente parou de vir. Nunca mais ouvi aquele canto. Descobri depois que a espécie foi extinta na nossa região por intoxicação química. Criei leis ambientais na fábrica, mas eram de fachada. Instalamos filtros que filtravam 30% da poluição e fizemos propaganda como se fossem 90%. Plantamos 1000 árvores e cortamos 10 mil. Esse era o desenvolvimento sustentável que praticávamos. Em 1995, quando escrevo esta carta, acabei de saber que tenho câncer no fígado. Os médicos não sabem a causa, mas eu sei. Passei 30 anos respirando o veneno que nossa fábrica cuspia no ar. A Terra estava se vingando, Dante, começando pelos próprios envenenadores. Deixo para seu pai um mundo já ferido, mas ainda com tempo de cura. As geleiras ainda existem, os oceanos ainda têm peixes, as florestas ainda existem. Por favor, que ele seja mais corajoso do que eu fui. Por favor,
Que ele não passe este peso para você. Com vergonha e arrependimento, Lorenzo. O avô Lorenzo morreu em 1999, aos 54 anos. O câncer que o matou era do tipo causado por exposição prolongada a produtos químicos industriais. A fábrica continuou funcionando até 2010, quando foi fechada por contaminação criminal do meio ambiente. Tarde demais. 2020. Ricardo, meu pai. A geração da paralisia. Dante, meu filho, você nasceu no ano mais importante da história humana. 2020. O ano em que a humanidade parou, literalmente. Uma pandemia trancou o mundo inteiro em casa. De repente, as fábricas pararam, os carros sumiram das ruas, os aviões ficaram no chão. E sabe o que aconteceu em apenas 3 meses? O planeta respirou. Vi fotos que me marcaram para sempre. Golfinhos voltaram aos canais de Veneza. O ar de Nova Delhi ficou limpo pela primeira vez em décadas. As emissões de CO2 caíram 17% em 6 meses. A natureza mostrou sua capacidade de regeneração em tempo real. Pensei, pronto, agora a humanidade vai acordar. Agora vamos mudar para valer. Que ingenuidade a minha, Dante. Herdei as empresas da família em 2010. Quando assumi, jurei que seria diferente, que seria a primeira geração verdadeiramente sustentável. Investi milhões em tecnologia limpa, energia solar, produção responsável. Por 3 anos nossas fábricas foram exemplo mundial. Mas aí veio a crise de 2015, a concorrência chinesa, os custos de produção limpa. Aos poucos voltei aos métodos antigos. Temporariamente, eu dizia, só até a situação melhorar. A situação nunca melhorou, Dante, e eu nunca voltei aos métodos limpos. Durante a pandemia, participei de 50 conferências online sobre o novo normal, sobre como construiríamos um mundo mais verde, mais justo, mais consciente. Assinei acordos, fiz promessas públicas, postei no Instagram sobre sustentabilidade. Tinha 100 mil seguidores acompanhando minha jornada verde. Sabe o que fiz quando as quarentenas acabaram? Voltei à produção normal. Pior, aumentei a produção para recuperar os prejuízos da pandemia. Em 2021, nossa pegada de carbono foi a maior da história da empresa. Dante, vi o último rinoceronte branco morrer em 2018. Vi a última abelha gigante de Wallace ser encontrada morta em 2019. Vi fotografias dos últimos ursos polares lutando para encontrar gelo no Ártico. Eu sabia que cada produto que fabricávamos levava o mundo mais perto do fim, mas tinha funcionários para pagar, tinha acionistas para satisfazer, tinha um padrão de vida para manter, tinha você para sustentar e dar educação. Sempre tinha uma justificativa para continuar matando o planeta lentamente. Em 2020, você tinha apenas 1 ano e me perguntava por que o céu era cinza. Não soube responder. Como dizer a uma criança que o céu era azul quando eu nasci, mas que nós o pintamos de cinza com nossa ganância? Deixo para você um mundo em estado terminal, filho. As geleiras derreteram 70%. O nível do mar subiu 2 metros. Metade das espécies de animais foi extinta. Mas ainda há esperança. Ainda há tecnologia. Ainda há tempo para revolucionar tudo. Por favor, seja o homem que eu não tive coragem de ser. Com amor e desespero, Ricardo. Papai morreu em 2040, aos 48 anos, de depressão severa. Suicidou-se quando soube que as últimas fábricas da família tinham sido responsáveis pelo envenenamento do último aquífero limpo da região. Deixou um bilhete de 2 palavras. Perdão, Dante. 2045. Marco, meu irmão mais velho. A geração do pânico. Dante, não sei se você vai encontrar esta carta. Não sei se vai existir mundo para você aos 22 anos. Escrevo isso em 2045, no ano em que você fez 25 anos. O ano em que tudo desabou de vez. Sou Marco, seu irmão mais velho. Você me conheceu apenas pelos primeiros 5 anos da sua vida, antes de eu partir para tentar salvar o que restava do mundo. Não consegui. Falhei como os outros 4 homens da nossa família falharam. Em 2045, a última floresta amazônica foi queimada. Não foi acidente, não foi descuido, foi proposital. Fazendeiros, madeireiros e mineradores se uniram para queimar os últimos 30 mil quilômetros quadrados da Amazônia. Queriam o terreno limpo para soja e gado. Eu estava lá, Dante. Fazia parte do último grupo de ativistas que tentou proteger aquelas árvores. Éramos 200 pessoas contra 5 mil tratores e motosserras. Assistimos 1000 anos de evolução virar em cinza em 3 semanas. Quando as últimas árvores caíram, algo morreu dentro de mim também. Não era só madeira queimando, era o pulmão do mundo parando de funcionar. A partir daquele dia, os níveis de oxigênio na atmosfera começaram a cair dramaticamente. Você cresceu já usando máscaras de oxigênio. Para você, isso sempre foi normal, mas eu me lembro quando respirávamos ar puro diretamente dos pulmões, quando o ar entrava e saía sem filtros, sem dor, sem medo. Em 2040, começaram as guerras da água. Primeiro foi Israel e Palestina brigando pelo Rio Jordão. Depois,
Egito e Sudão pelo Nilo. Em 2043, foi a vez do Brasil e Argentina pelos últimos aquíferos limpos. 3 milhões de pessoas morreram em 5 anos de guerra por água potável. Dante, você cresceu bebendo água sintética, fabricada em laboratório a partir de hidrogênio e oxigênio separados. Custava $50 o litro. Uma família média gastava $600 por mês só em água para beber. As pessoas pararam de tomar banho. Começaram a morrer de sede nas periferias. Vi crianças da sua idade perguntarem como eram as borboletas, porque nunca tinham visto uma. Vi adolescentes olhando fotos de praias e achando que era ficção científica. Vi jovens de 20 anos descobrindo que frutas cresciam em árvores e não apenas em laboratórios. Mas a pior memória que tenho é de você aos 15 anos me perguntando: Marco, por que vocês fizeram isso conosco? E eu não soube responder, Dante. Simplesmente não soube. Cada geração anterior pensou que a próxima resolveria. Cada uma passou o problema adiante como uma batata quente. Francesco passou para Lorenzo. Lorenzo passou para Ricardo. Ricardo passou para mim. Eu deveria passar para você. Mas não vou, Dante. Para aqui. O ciclo para aqui. Parto amanhã para a Antártica. Descobrimos que ainda há sementes preservadas no gelo eterno. Sementes de plantas extintas há 30 anos. Se conseguir chegar lá, se conseguir trazê-las de volta, talvez você tenha uma chance de replantá-las. Não sei se voltarei. A radiação na Antártica está 1000% acima do normal desde que o buraco da camada de ozônio se expandiu. Mas prefiro morrer tentando salvar alguma coisa do que viver sabendo que entreguei um planeta morto para meu irmão. Se você estiver lendo isto, é porque não voltei. Mas também significa que as sementes estão na caixa junto com estas cartas. É minha última esperança, Dante. Nossa última esperança. Com amor e determinação, Marco. Marco morreu em 2046, na expedição antártica de resgate genético. Conseguiu recuperar 847 espécies de sementes preservadas no gelo, mas morreu de radiação no caminho de volta. As sementes chegaram ao Brasil 3 meses depois da morte dele. Foi o presente mais valioso que já recebi. 2070. Eu, Dante, a última voz. E agora sou eu, Dante, o 5º homem desta linhagem maldita, o último herdeiro de 5 gerações de destruidores do mundo. Mas também sou o primeiro homem da minha família que nasceu sabendo que o mundo estava morrendo. Cresci vendo as consequências ao invés de criar as causas. Cresci respirando ar artificial, bebendo água sintética, comendo comida de laboratório. Nunca vi uma praia real, apenas simuladores. Nunca senti chuva natural, apenas precipitação ácida controlada. Nunca ouvi o som de pássaros, apenas gravações antigas. Nunca provei uma fruta que cresceu na terra, apenas cultivo hidropônico em estufas herméticas. Mas sabe qual é a diferença entre mim e as 4 gerações anteriores? Elas tinham tudo e destruíram. Eu não tenho nada e vou reconstruir. Peguei as 847 sementes que meu irmão Marco trouxe da Antártica e comecei o projeto mais ambicioso da história humana: recriar a biosfera terrestre do zero. Passei os últimos 10 anos desenvolvendo solo artificial, solo que simula a terra rica e fértil que existia antes da contaminação química. Consegui. Funciona. Criei estufas de 100 km² com atmosfera controlada. Atmosfera que simula o ar puro que existia antes da poluição industrial. Consegui. As plantas estão crescendo. Desenvolvi sistemas de filtragem de água que transformam até esgoto tóxico em água cristalina. Melhor que a água que meu bisavô bebia. Consegui. Temos água limpa novamente, mas o mais importante, consegui algo que nenhuma geração anterior conseguiu. Convenci a humanidade a parar. Paramos de produzir carros, paramos de construir fábricas, paramos de queimar combustível fóssil, paramos de criar lixo. Simplesmente paramos. Foi difícil? Foi o mais difícil que a humanidade já enfrentou. Milhões perderam empregos. A economia mundial entrou em colapso. Houve revoluções, guerras civis, caos total por 3 anos. Mas sabe o que aconteceu depois? A Terra começou a respirar novamente. Em 2067, consegui cultivar a primeira árvore natural em 20 anos. Uma sequoia gigante de 3 metros de altura. Quando ela floresceu, chorei por 3 dias seguidos. Era a primeira vida natural que eu via crescer desde que nasci. Em 2068, libertamos os primeiros animais clonados na natureza restaurada. Coelhos, esquilos, pássaros canouros. Ver um pássaro voar livremente pela primeira vez na minha vida foi como ver Deus trabalhar. Em 2069, conseguimos limpar completamente o primeiro rio em 50 anos. O rio Tietê, que estava morto desde 1980, voltou a ter peixes. Peixes de verdade, nadando em água limpa. E em 2070, este ano, consegui algo que achei impossível. Fiz chover. Chuva natural, Dante. Não precipitação artificial. Não chuva ácida controlada. Chuva limpa.
doce, que faz as plantas crescerem e os animais beberem sem medo. Fiquei 4 horas debaixo da chuva sem máscara, respirando cada gota, sentindo cada gostinho de vida descendo do céu. Era assim que meus ancestrais viviam todos os dias. Era isso que eles destruíram. Era isso que eu trouxe de volta. Agora vou te contar o segredo. A você que está ouvindo esta mensagem em 2025. O segredo que minha família levou 5 gerações para descobrir. A Terra não precisa de nós. Nós é que precisamos dela. Francesco pensava que éramos donos do planeta. Lorenzo percebeu que éramos inquilinos. Ricardo descobriu que éramos parasitas. Marco entendeu que éramos vírus. Eu aprendi que somos apenas visitantes. E visitantes respeitam a casa que os recebe. Você que está ouvindo isso, ainda está a tempo. Ainda vive no mundo que Francesco conheceu. Ainda respira o ar que Lorenzo poluiu. Ainda bebe a água que Ricardo contaminou. Ainda vê os animais que Marco tentou salvar. Você tem algo que nenhum dos meus ancestrais teve. Você conhece o fim da história. Agora você sabe onde cada escolha leva. Cada carro que você compra, cada produto que você consome, cada empresa que você apoia, cada político que você elege, tudo isso escreve o futuro. Eu consegui restaurar pequenas partes do mundo, mas levou 50 anos e custou a extinção de 90% de toda a vida na Terra. Você pode impedir que isso aconteça. Você pode ser o primeiro da sua linhagem a deixar o planeta melhor do que encontrou. Como? Pare de comprar o que não precisa. Pare de desperdiçar o que é finito. Pare de apoiar empresas que envenenam o mundo. Pare de votar em políticos que priorizam lucro sobre vida. E comece a agir como se a sua casa estivesse pegando fogo, porque está. Comece a viver como se cada escolha sua afetasse seus filhos, porque afeta. Comece a consumir como se cada produto pudesse ser o último, porque pode ser. Esta mensagem não é um aviso, é um pedido de socorro. É o grito de 5 gerações de homens que falharam, pedindo para que você seja diferente. O futuro não está escrito, mas está sendo escrito. Cada segundo que passa por você. A pergunta não é se conseguiremos salvar o planeta. A pergunta é se você vai ajudar ou assistir. Eu sou Dante, o último herdeiro de uma família de destruidores que se tornou o primeiro construtor de uma nova esperança. E você? Você vai ser mais uma estatística do fracasso humano ou vai ser o primeiro herói da sua própria linhagem? O cronômetro não parou e cada segundo perdido é uma vida que se perde para sempre. Haja agora, mude agora, salve agora, porque não haverá um depois. Fim.